pessoal do segundo tempo, mais um programa hoje, nosso time completo. Eu reapareci depois de uma folga aí de 2 meses, né? Boa noite, Rogério do Hotel. Boa noite. Fábio Nepomuceno. Boa noite, bem-vindo novamente. Seja bem-vindo ao programa, né? Novo integrante, né? Fábio Guerra. Olá, tudo bom? Olá, pessoal, tudo bem? E o nosso convidado especial de hoje, Isidoro Ciconete Filho. Boa noite, Isidoro. Boa noite, pessoal. Maravilha. Seja bem-vindo, Isidoro. Hoje um programa aí com muita experiência, né? Vamos conversar com o Isidoro Ciconete e saber um pouquinho mais da trajetória dele, né, profissional, pessoal. E para começar, Isidoro, a primeira pergunta, assim, fala um pouquinho para nós como é que foi o teu início de trajetória profissional e da parte de educação. Seja bem-vindo. Ok, obrigado. Bom, minha vida profissional começou bem cedo, né? Eu com 16 anos já estava trabalhando, né? Hoje é algo assim que parece um pouco distante, né? Mas na minha época, em função inclusive das condições financeiras da família, etc., né? O pessoal tinha que começar a trabalhar cedo. Eu com 16 anos já trabalhava, né? E, e por incrível que pareça, né? Se passaram aí 48 anos, né? E eu continuo trabalhando. Embora tenha já idade idade para aposentadoria, né? E também tempo de serviço, né? Pelo INSS, né? Mas eu continuo trabalhando ainda. Então comecei muito cedo, né? A minha vida profissional e como comentei, não parei, né? Nem um minuto, né? E eu não sei se é uma questão assim de necessidade financeira, até eu acho que não é bem o caso, né, atualmente, né? Mas eu acho que é uma necessidade assim de se manter ativo, né? Se manter em contato com o mundo, né? Se manter em contato com a ideia de contribuir, né, para a nação, né? Trabalhando, desenvolvendo. A minha área sempre foi uma área mais voltada à questão de marketing, vendas e negócios. Então, fazer negócios, conhecer coisas novas, né, sempre me chamou muita atenção. E eu comecei, então, muito cedo, né, trabalhando como office boy, né, como na época chamava contínuo também, era aquele sujeito, aquele rapaz que trabalhava dentro da empresa, levando papel de um lado para o outro, né? E, e depois, evidentemente, a gente vai, né, crescendo dentro das empresas, né? O meu ambiente inicial foi um ambiente bancário, né? Então ali eu tive a oportunidade de conhecer um pouco essa área. Depois eu derivei para a área de consórcios, né? E depois do consórcio trabalhei numa multinacional, na Ford Brasil, e depois me transferi para Caxias do Sul, em 92, para trabalhar na Racon. Hoje é Racon, na época não era Racon, era Randon Consórcio. E naquela época, a Racon estava iniciando suas primeiras atividades, e eu fui convidado por um amigo meu chamado Max Wiesenthal, talvez vocês conheçam, né, para desenvolver a rede comercial da Racon. Ele precisava de alguém que desenvolvesse, né, os vendedores para começar a vender consórcio naquela época. E eu trabalhava em Porto Alegre no consórcio nacional da Ford. E aí aceitei o desafio, fui e fiquei em Caxias, né, trabalhando no Grupo Randon por 16 anos. E depois, em paralelo à questão comercial, à questão profissional, eu me envolvi também na área da educação, né? A convite também de um amigo meu, colega de trabalho, que me conhecia, acompanhava a minha trajetória, e me convidou para ser professor. Então, professor, realmente, eu estou desde 2001,
né? Então já fazem 22 anos. E assim, né? E continuo como professor, continuo como empreendedor, continuo fazendo negócios, continuo na questão também da consultoria, né? Através da experiência, que depois a gente pode conversar um pouco sobre a nossa atividade. E é isso, né? Sempre, né, nativo e não me canso. E acho bastante importante, bastante legal que a gente continue, independentemente da idade, né? Continue em atividade, continue contribuindo para o crescimento do nosso estado, crescimento do nosso país. Acho isso importante do que simplesmente, né, cumprir uma missão profissional por um determinado período e se aposentar. Eu não vejo muita graça nisso, né? Embora não condene, e embora também acho que as pessoas têm seus motivos, né, para em determinado momento parar de trabalhar, porque talvez, né, conseguir amealhar um recurso importante e não ter mais nenhuma atividade. Eu, na minha visão, né, trabalhar sempre me fez bem, né? Sempre me fez bem psicologicamente, e as minhas relações, inclusive de amizade, relações mais íntimas, assim, elas sempre vieram das relações de trabalho. Então eu me sinto bem, né, nessa questão aí. Tem muita coisa para falar, gente. Vocês entrevistam com pessoas com muita idade. Se vocês deixarem, eu fico aqui 3 horas falando da minha vida. Então, eu vou começar te perguntando, Isidoro. Deixa eu aproveitar, como objetivo do nosso programa é falar sobre justamente as inquietações do segundo tempo de vida, desses 40 a mais. Sim. Eu quero te perguntar se em algum momento tu planejou este caminho, teve um momento que tu te organizou para, bom, agora eu vou ter uma vida de consultor, uma vida acadêmica, ou foi acontecendo ao natural? Como é que te aconteceu aí para ti? Fábio, essa é a pergunta que várias pessoas me fazem, né? E eu respondo da seguinte forma: não foi planejado. Aliás, um dos defeitos que eu tenho, né? Se é que é defeito, eu sou pouco planejado. E isso eu descobri muito cedo, né? Quando a gente trabalha nas empresas, principalmente as grandes empresas organizadas, né? Sempre tem aquele teste de perfil, né? O pessoal faz, né? Para desenvolver equipes, etc. E apareceu isso muito cedo no meu perfil, uma deficiência na questão de planejamento, né? O pessoal, as psicólogas, né, diziam assim: vai, Isidoro, tu é muito criativo, tem muitas ideias boas para desenvolver e tal, mas precisa focar um pouco mais, planejar um pouco mais. E aquilo me pegou, né? Me pegou assim, e eu achei importante essa análise, né, do eu, né? E eu me policio o tempo todo, tá? Mas é complicado. Eu realmente tenho essa dificuldade assim de planejamento. As coisas na minha vida sempre aconteceram assim, né? Naquela ideia, Fábio, né? Tu que é do meio rural, né? Do gaúcho, né? Do cavalo encilhado, né? O cavalo encilhado tá passando. Eu sempre montei, né? E eu sempre trabalhei com meu estilo de vida sempre foi o de curiosidade, né, de experimentar e de persistir. Eu acho que esses 3 pontos assim são muito em mim, assim. Eu sou muito curioso, né? Quando alguém me apresenta uma ideia, me apresenta uma coisa que eu não conheço, né, eu fico fissurado assim para conhecer, né? Eu sempre fui assim curioso nas questões. E inclusive para ler, né? Quando eu não sei alguma coisa, eu vou pesquisar. Eu gosto muito de ler sobre aquilo que está me instigando, né? Então, a questão de planejar não foi planejado. Para vocês terem uma ideia, para ser professor, eu não planejei nunca ser professor, né? Aconteceu assim naturalmente. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que o João Dalbello, que era diretor de recursos humanos do Grupo Randon, eu me encontrei com ele num corredor de faculdade, e naquela época, 2001, vocês imaginem, né?
a FSG estava sendo montada em Caxias do Sul, né? E eu encontrei com ele, fazia muito tempo que eu não via ele, e ele disse assim: ô Isidoro, o que tu tá fazendo, etc e tal. Eu disse: não, eu tô fazendo mestrado na URGS e tô como gerente de marketing lá da Randon, né? Ele disse assim: pô, mas eu tô precisando aqui de um professor de marketing. E eu disse assim: mas para que precisa? Não, porque eu sou diretor aqui de uma faculdade, eu não conhecia, não sabia, né? A FSG naquele momento era uma ilustre desconhecida, imagine, em 2001, né? E ele disse assim: vamos conversar. Eu disse assim: olha, eu nunca pensei em ser professor da Albelo. Ele disse assim: mas eu acho que tu leva jeito, eu acho que tu te comunica bem, etc e tal, tu tá trabalhando na área, a gente precisa de professores que estejam na prática, né, vivenciando o mundo real. Eu disse: tá ok. Mas foi assim em novembro, dezembro, né? Fábio, passou novembro, passou dezembro, passou janeiro, e eu esqueci daquela conversa, né? E aí em fevereiro, eu comecei a jogar tênis, estava jogando tênis lá no Recreio Cruzeiro, e daqui a pouco toco o celular. E era o Dalbelo. E o Dalbelo disse assim: vem cá, tu vem ou tu não vem dar aula aqui? Vem dar aula aqui. Aí eu disse assim: então eu vou, né? Era fim de semana. Aí segunda-feira me apresentei lá para ele, né? Aí ele me deu ali a ementa, né? Me deu a ementa, o plano de ensino, e ele disse assim: olha, é isso aí. Aí eu olhei e disse: vai, eu acho que eu tenho aderência para isso aí, né? Então, aí passei 2 ou 3 fins de semana montando as aulas, etc e tal. E comecei a dar aula, então, na FSG em 2001. Pra vocês terem uma ideia, eu trabalhava até às 5 horas na Randon e saía da Randon e ia para a faculdade, né? Era segunda-feira da aula. Aí ele começou a me dar mais disciplinas, né? Eu comecei a assumir aquele negócio. Me deu mais disciplinas. Daqui a pouco eu estava como coordenador do curso de administração, para vocês terem uma ideia. E eu comecei a assumir aquilo, começou a ficar pesado, né? Até que em 2011, em 2007, né? Aí eu saí da Randon e assumi essa parte da educação, né? E cheguei lá na FSG a ser vice-diretor, né? O Dalbelo era diretor e eu era o braço direito dele lá. Foi muito bacana, né? Eu tive assim um grande apoio dele, inclusive naquela época, né? Eu cheguei a fazer um projeto de doutorado lá na Unicinos, ele me assistiu, me apoiou, etc. E aí eu concluí em 2012, né? Já fora da idade normal, né? E então, para vocês terem uma ideia, em 2001 eu não pensava em ser professor, em 2012 eu era doutor em administração. Então, foi assim uma carreira assim, meteórica, né? Sim. E sem, né, Fábio, como tu comentou, sem planejamento. Eu não planejei ser professor, as coisas foram acontecendo, né, na minha vida, assim. O fato de eu ir para Caxias também, sair de Porto Alegre para Caxias, também não foi planejado, né? Foi um convite, foi uma conversa e eu, né, vi ali uma possibilidade e fui, né? Então a curiosidade, né, e o experimentar e pegar o cavalo encilhado sempre foi um perfil meu. Mas o planejamento eu sou meio fraco, confesso. Como você vê o futuro da educação, Isidoro? Porque eu te conheci, acho que você não lembra de mim, mas eu Eu lembro. lembro, sim. Lembra? Eu lembro de você lá em 2008, 2009, acho que você já era vice-diretor lá da FSG. É. E como é que você vê o futuro da educação? Porque a gente passou pela pandemia, aí tem as aulas online, agora tem inteligência artificial. Como é que você vê isso aí para o futuro, principalmente na parte de graduação, pós-graduação? Olha, eu vejo assim como tá meio nebuloso ainda, né? O que nós temos hoje, assim, o que a gente está percebendo hoje, né?
Saiu agora, recentemente, o resultado aí das matrículas, né? A matrícula do EAD, né? Ele já é superior ao presencial, faz tempo, né? E isso está acontecendo. Eu vi algum movimento aí político aí, né, do Ministério da Educação, em função, né, eu acho que do movimento, do partido, da esquerda, comentando que talvez tivesse que mudar um pouco isso, porque está demais, né? A derivação para o EAD está demais, e que talvez alguns cursos não poderiam ser em EAD, né? É um movimento contrário às que as mantenedoras privadas querem, né? Então, por exemplo, as mantenedoras privadas querem EAD para o direito, querem EAD para a área da saúde, querem EAD para áreas né, da saúde, direito, né? E o pessoal não está concordando muito com isso. Então, tem aí duas forças antagônicas nesse assunto aí. O que eu vejo aí para o futuro é, no mínimo, né, uma questão de educação híbrida aí, né? De ter, assim, a possibilidade de usar a internet para as pessoas estudarem, né? E ter também o presencial como um apoio. Porque a questão da aprendizagem, né, não se aprende só dentro da sala de aula, né? Se aprende em todos os espaços, todos os momentos, em todos os lugares. Então, eu acho que vai avançar essa questão do ensino à distância, né, com espaços para interações, né, e não vejo volta para isso. Eu acho que o caminho é esse. E depois da pandemia o pessoal aprendeu a trabalhar dessa forma online. E para vocês terem uma ideia, aqui em Porto Alegre eu estou representando uma universidade de Curitiba, né? A Unisanta Cruz. E os alunos, eles vêm aqui, né, na minha unidade aqui, para fazer a prova presencial. Eles fazem a prova online, eles estudam, né, e vêm fazer a prova presencial, que é o único momento de integração que a gente tem, assim, presencial com eles. E estão avançando. E alguns, e muitos deles me dizem o seguinte, que é mais difícil estudar, né? É mais difícil fazer o curso à distância do que fazer presencial, né? Pela questão de não ter o monitoramento, não ter a supervisão, né? O sujeito tem que estudar realmente, né, para passar nas provas. Então, voltando à questão, eu acho que o modelo híbrido, né, com uma ideia assim de educação e aprendizado em espaços diversos, eu acho que é o caminho. Agora, voltar à questão presencial, única, exclusivamente 100%, eu não vejo mais como voltar a isso. Eu acho que nós temos que avançar nessa ideia, né? Porque o mundo mudou, não adianta. E esse perfil de aluno que tu pegou aí, vamos pegar uma geração, pelo menos, só dentro da área acadêmica, 2001 até agora, hein? Como é que tu tem percebido este público que está entrando aí, que tu como docente, tu como coordenador de curso, tu como professor, tem que encarar um público que se transformou muito nessa geração? Como é que tu olha isso? Quais são as tuas inquietações sobre este assunto? O Fábio, quando a gente... eu estava aí na FSG e a gente discutia com os professores da educação, e isso lá atrás e agora, né? A discussão sempre foi o seguinte: alguns professores diziam o seguinte: o aluno vem despreparado, né? É um absurdo que o aluno venha despreparado para a faculdade, é um absurdo que não tenha mais vestibular, né? Eu acho que esse pessoal não devia entrar na faculdade, eu acho que esse pessoal devia ser reprovado, né? E eu sempre fui de uma linha assim mais moderada e mais avançada. Eu dizia assim: bom,
se o aluno vem se preparado, né, lá do ensino médio, né, não cabe a nós, né, estar discutindo essa questão. Eu acho que nós temos que fazer com que ele entre na faculdade, né, que a gente faça, né, a base através de oficinas, né, de português, de matemática, né, para que ele se sinta à vontade para continuar, né? Ou seja, a faculdade tem que dar as condições para que ele avance, né? Não dar as condições para que ele desista. Eu acho que é pior, né? Eu acho que é pior ele desistir, porque ele passou, né? Bem ou mal, ele passou no ensino médio. Então isso está resolvido, não adianta a gente estar remando contra a maré. Ele vem para cá. Como é que nós vamos fazer para que ele evolua, né? Vamos reprovar, vamos não deixar ele entrar? Eu acho que não tem jeito, né? Então, nesse sentido, eu acho que a revolução ela tem que acontecer na base, né? Com as escolas integrais, com os alunos tendo a alimentação, tendo condições de ficar o dia inteiro, as crianças ficar o dia inteiro, né, em atividade dentro das escolas, quer dizer, e a faculdade receber esses alunos melhor, né? Agora, rejeitá-los, eu acho que não. Infelizmente, né, o Brasil está desse jeito, então, né, cabe essa discussão, ela tem que começar lá na base, né, para que a gente receba na faculdade um aluno mais preparado. Mas hoje eu acho que nós temos que recepcionar esse aluno, né, e fazer com que ele evolua, né, ele se desenvolva, mesmo aquelas questões, aqueles fundamentos que ele não foram bem, né, fundamentados lá atrás, né, nós temos que dar a base para que ele continue. Essa é a minha posição. E vou aproveitar esse mesmo gancho de conexão desse olhar sobre o aluno, o olhar acadêmico, no teu caminho como consultor, como é que tu tem visto a transformação da coordenação, da gerência, da diretoria, que tem uma idade mais avançada, aí, 40 a mais, e é o público que a gente busca aqui dentro do nosso programa, como é que este público que tu está apoiando e dando suporte estão conseguindo gerenciar as equipes dentro das organizações, que muitas vezes querem um trabalho de home office ou um trabalho híbrido, e os interesses e os desejos são muito diferentes dessas gerações, né? Onde o executivo atuava com um outro tipo de pegada com entrega para a organização. Hoje esse público é diferente. Como é que tu percebe isso? Como é que tu está suportando, dando esse suporte aí para esses teus clientes? Olha, o que eu vejo assim os líderes, né, os gestores que a gente convive aí nas organizações, né, eles têm que ser mais flexíveis, né, mais flexíveis e aceitar muitas coisas porque hoje o funcionário ele tem consciência da importância dele, né, no contexto, né, da empresa. Essa geração mais nova, né, eu fiquei 16 anos na Randon, né? Eu acho que foi muito tempo, né? Eu vi isso depois, né? Mas ali na Randon, por exemplo, eu falo da Randon porque eu vivi ali, né? Mas se pegar a Tramontina, pegar Marco Polo, né? Tem funcionários ali que ficaram 40 anos na empresa, né? Eu conheci um na Randon que ficou 45 anos. Né? Hoje não existe mais isso, né? Então o funcionário ele quer oportunidades, ele quer um plano de carreira, ele quer se desenvolver, ele quer trabalhar numa empresa que dê condições para que ele se desenvolva profissionalmente e pessoalmente também, né? E ele não aceita mais, né, essa questão assim faço o que eu faço, né? Eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Tem que ser assim, assado, ele participa, né? Eu tenho exemplos, por exemplo, de funcionários que pediram demissão da empresa porque a empresa não ajudou a pagar um curso de inglês que ele queria fazer, ou ajudar a pagar, né?
quando na verdade a empresa até não teria obrigação de pagar curso para ninguém, né? Mas se ela quer desenvolver os seus funcionários, né, e tem um talento, né, que tem esse desejo de fazer um curso de inglês, um curso de espanhol, qualquer curso desse idioma, e percebe nele um potencial, né, tem que auxiliar. Então, a liderança nesse caso tem que ser 1 a 1, né? Não dá para pegar assim todo mundo, né, num balaio, né? Então, o bom líder, o bom gestor é aquele que, né, enxerga no seu funcionário na sua especificidade, ou seja, né, naquilo que ele precisa e tratar isso. Infelizmente, né, gestores assim mais antigos não têm essa visão, né? Eles acham ainda que os funcionários, né, precisam do emprego e vão ficar ali, né, 16 anos, 40 anos, não vão ficar, né? O que a gente tem percebido, tem conversado, então, que precisa ter essa flexibilidade, né? O bom gestor é aquele que, né, trata que nem lá no marketing, né, Fábio? Marketing one-to-one, né, 1 a 1, né? Eu acho que dentro das organizações também o bom líder, o bom gestor é aquele que trata 1 a 1, né? Que todos nós somos diferentes, né? Todos nós temos necessidades diferentes. Então, é trabalhoso, né? O melhor seria, né? O melhor seria tratar, né, o grupo como se fosse uma manada, e não é, né? É 1 a 1. Né? Então tem essa questão das idades dentro das empresas, né? Então nós temos gente com 40 anos e temos jovens com 16, 17 anos, né? Uma geração totalmente diferente, necessidades totalmente diferentes, desejos diferentes. Temos as questões, né, que está muito em voga hoje da diversidade, né, de gênero, né? Isso está acontecendo fortemente também. Aceitar isso, né, para muitos gestores é complicado, né? Eles não entendem isso, mas é algo que tem que ser trabalhado também. E então eu acho o seguinte, que o que a gente percebe, esses gestores mais antigos que têm essa visão um pouco mais moderna, assim, estão se dando bem. Os que não conseguem, né, eles estão saindo, porque é uma cultura nova, é um jeito novo dessas equipes trabalharem, né, e ele não se adapta. Mas sempre tem, né, dentro das organizações, a questão da experiência é muito importante também, né, que permaneça. Fala. Claro, o né? nosso país está envelhecendo, né? A gente está olhando a expectativa de futuro, então daqui 20 anos a gente vai ter um número muito maior de pessoas acima de 60 anos nas empresas. E tem um outro fator que, além do país estar envelhecendo, as empresas, faltam pessoas, as qualificadas e as desqualificadas, e não tem nem pessoas, né, para determinadas funções. E um dos caminhos que a gente observa no mercado é a tecnologia, né? Seja na indústria, por exemplo, máquinas que conversam com máquinas, indústria 4.0, onde você tira pessoas e coloca robôs, por exemplo, né? Como é que você percebe esse público que tem mais de 40 anos e que muitas vezes não está preparado? Eles acham que a máquina vai tirar o emprego dele. Tem muita gente que pensa assim, né, que não se atualiza e aí entra numa bolha de não enxergar a realidade, né? Como é que você vê isso na indústria, por exemplo? Isso é bem complicado, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão, né, da máquina. A máquina e a inteligência artificial, elas vão trabalhar em cima e cada vez mais em cima de atividades, né, que tem uma característica de repetição, né? Então, tudo aquilo atividade que é repetitiva, provavelmente em algum momento vai ser substituída por uma máquina, né? Mas as atividades, né, intelectuais, as atividades de uso da mente, elas sempre vão ser requeridas, né? Sempre, né? E novas oportunidades estão aparecendo, né? Por exemplo, na indústria da informática, né? Na indústria
da inteligência artificial, né? Cada vez a gente tem mais, né, a tecnologia nos ajudando, né, e oportunidades, né, de trabalho nessas áreas. E eu só vejo assim, Aldo, só a questão de qualificação mesmo, né, de estudos, né? O Brasil está muito atrasado nessa questão de educação, por isso que nós somos poucos produtivos, né? Eu sempre falo para os meus alunos, por exemplo, e trago esse dado e o pessoal às vezes desconhece, né? Vamos pegar aqui a Argentina, que é um país próximo nosso, né? 40% da população de jovens adultos, que é de até 35 anos, aproximadamente, né? 40% dessa população tem ou está fazendo curso superior, né? No Brasil, vocês sabem quantos por cento é? Tem uns 20. Deve estar nos 21%. 10, né? Não, 21%. 21%. 21%. A Argentina é 40%, né? A Coreia é 70%. Então nós temos um gap, quer dizer, de cada 10 brasileiros que terminam o ensino médio, no Brasil apenas 2 avançam para fazer um curso superior. Então, a média da OCDE é 45%, de cada 10, 4,5%, né? A média da OCDE, que são os países mais ricos, né? Então, a Argentina é 40%, a Coreia é 70%, os Estados Unidos é 52%, se não me engano. Aí tu pega, né, os países europeus lá é 60%, né, de cada 10, 6, né, estão fazendo um curso universitário. Então, o que acontece? Os nossos alunos, né, jovens, né, eles terminam o ensino médio quando terminam, né? Terminam o ensino médio e param de estudar completamente, né? Não voltam mais. Então isso é um atraso gigantesco, né, na nossa evolução. E o que vai precisar, voltando à questão, né, o que vai precisar para frente, né, para ter empregabilidade nesse mundo de tecnologia avançada, né? Gente que tenha conhecimento, que tenha, né, as habilidades, as competências necessárias para viver nesse mundo. Então, se não estudar, se não se qualificar, né, vai ter problema, realmente vai ficar para trás, né? E outra questão importante, que também, um fato que está acontecendo, que talvez vocês tenham observado já nos bancos da universidade, as mulheres estão estudando mais que os homens, né? Isso está comprovado, né? Hoje, os bancos escolares das universidades, 60% são mulheres. Então, as mulheres estão se qualificando mais que os homens. Não sei se isso é um dado assim, né, importante, mas é uma característica da nossa população que está acontecendo. Então, para se manter a empregabilidade, para se manter empregado, né, ou para empreender, não precisa ser empregado, mas para empreender, e fazer aquele empreendimento, né, que o pessoal do Sebrae sempre preconiza, né, o empreendedor consciente, né, aquele que faz o plano de negócio. Para fazer um plano de negócio tem que ter um mínimo de conhecimento, né, um mínimo para poder avançar. Então, na minha visão, independentemente da idade, né, é só através da educação, da qualificação, né, que essa pessoa vai se manter empregado, que essa pessoa vai conseguir progredir com a empresa que ele está desenvolvendo, senão realmente vai ter muita dificuldade. Tem que estudar sempre. Essa questão do desinteresse, eu já tinha percebido isso até com pessoas da equipe que, como você falou, de uma turma de 20 alunos, 2, 3, 4 entraram na faculdade, né? Por que tu acha que, na tua opinião, que está acontecendo esse desinteresse? Porque a gente tem um mundo que precisa de gente com capacidade, com tecnologia, com conhecimento, e do outro lado, um monte de gente, né, não interessado em evoluir. Não sei, é estranho isso, né? É bem estranho. O que eu observo, assim, nas minhas conversas, assim,
Lá, vamos voltar um pouquinho ali no ensino médio, né? Conversando com as professoras, inclusive, do ensino médio. Elas dizem o seguinte, que muitas vezes os alunos, eles entram no primeiro ano do ensino médio, são 3 anos, eles vão bem, né? No segundo ano, eles já começam a pensar no, no suéter que eles vão usar da formatura, né? E no terceiro ano, então, é aquela, né? Não tem terceiro ano, é só festa, é só... Mas o que ela, esse é um fato. Mas o que eles, então aí tem a questão do desinteresse um pouco, né? E desinteresse e também, né, da formação dessas pessoas, porque a família também meio que deixa na mão dos professores da escola, né, a formação, né? Antigamente não era assim, né? A educação era de casa e a formação, né, era dentro das escolas. Hoje é tudo dentro da escola e tudo com o professor. Então aí já temos um problema. E a outra questão é uma questão socioeconômica também, né? Muitas vezes esse rapaz ou essa moça de 14, 15 anos que está nessa faixa aí do ensino médio, que eles terminam em torno de 16, 17 anos, terminam o ensino médio, né? Eles são muito pressionados a fazer alguma coisa, a trabalhar, né? Então, a mãe e o pai, né, trabalham, tem dificuldade, e aí começa a forçar, aquele jovem a também trazer algum dinheiro para casa. E quando ele começa a trabalhar, ele começa a se virar, né, o estudo vai ficando em segundo plano. Então, eu acho muito importante, né, esses programas de estágio, esses programas como é que chama? Levi? Não, tem o trainee, tem um outro, né, dos jovens também que trabalham no turno, Aprendiz, jovem aprendiz. Aprendiz, o jovem aprendiz, né? Eu acho muito interessante esse programa. Eu acho que esses programas assim são o que vão, né, alavancar um pouco essa questão, né? Ou seja, o jovem tem a atividade de manhã e à tarde, né, tem uma atividade, né, profissional, começa a iniciar uma atividade profissional. Eu acho que isso já traz uma consciência boa, assim, de que dentro das organizações, e organizações boas que ele pegue, né, que haja um incentivo para ele continuar estudando. Ele vai perceber que ali ele pode ter uma evolução de carreira, etc. Então, eu acho muito importante esse programa aí. Mas a questão, né, colocada, ela está muito focada na questão socioeconômica realmente, né? O jovem é mais ou menos aquela história, o pai e a mãe, mas só come aqui em casa, não traz nada, né? Ele se vê forçado, né, muitas vezes a buscar fora o salário, buscar algum recurso para ajudar em casa, e aí a educação, né, fica no segundo plano. Quando pior também, muitas vezes acontece dele ir para um caminho diferente, né? Buscar recursos, né, de uma forma não legal, e aí, né, aí se perde completamente. Então, esse é um problema. Mas Isidoro, deixa eu educacional. Deixa eu puxar a brasa para um outro assado agora, deixa eu aproveitar o teu conhecimento aí de marketing, que está no teu DNA, que faz parte da tua essência, para que tu possa colocar um pouco a tua percepção, como é que tu percebe o caminho das empresas nessa transformação dessas gerações, nessa transformação da educação, nessa transformação que o mundo está vivendo através de inteligência artificial, tecnologia, presença digital. Como é que tu percebe que as empresas estão indo, e o que tu recomendaria para que elas pudessem trabalhar melhor os caminhos de marketing das empresas? Bom, Fábio, a minha tese não, a minha tese de mestrado a minha dissertação de mestrado foi em cima do CRM, né? Do marketing de relacionamento, né? Eu acredito muito nisso, né? Nessa questão da aproximação com os clientes. Eu acredito muito nós falamos há pouco aí do marketing 1 a 1.
A empresa conseguir fazer com que o cliente tenha uma aproximação, né, tenha um carinho pela empresa, né? Eu acho que isso é fundamental. A gente dá consultoria para algumas empresas aí, quando se fala em marketing de relacionamento, o pessoal não entende e às vezes acha até que é uma bobagem, né? Mas não é. Então, voltando à tua questão, marketing, o que as pessoas querem hoje é boas experiências, né? E as boas experiências começam, né, com um bom planejamento de experiências que uma empresa pode dar, né, para alguém. Ou seja, fazer o planejamento das experiências, né, fazer o planejamento de como vai ser. Não deixar, né, a seu bel prazer, né, mas trabalhar isso, né? Começa, né, simplesmente com a questão, né, por exemplo, de lembrar o dia do aniversário do cliente, já é marketing de relacionamento. Eu lembro que lá em 2003, quando eu falei sobre marketing de relacionamento lá na Racon, né, eu fui meio que execrado lá. Imagina, em 2003, há 20 anos atrás, né? E porque voltando à questão da curiosidade, né? Eu estava fazendo o mestrado e apareceu essa disciplina, CRM, Customer Relationship Management. Só o nome eu já gostei do nome. O professor falou, mas é um nome difícil isso aí, relationship. Mas o que é relationship? Na hora eu não dominava o inglês, né? Ship me lembrou navio, mas não tem nada a ver com. Eu vou atrás disso aí, o que é? E aí fui e gostei da disciplina, e gostei do professor, e me apaixonei por aquele negócio, né? E levei lá para a Racon, né? Olha, rapaz, foi uma dificuldade para me explicar para a turma aquilo lá. Mas o que aconteceu, né? Aconteceu que e aí eu tenho que dar méritos, né, a quem tem, né? Na época o diretor era o Alexandre Randon, né? E eu comentei isso com ele. E ele disse assim, mas o que tu vai fazer? Como é que vai fazer isso aí? Eu disse, não, a minha dissertação de mestrado, eu estou pensando em fazer sobre isso. Mas eu queria também aplicar, né, fazer uma pesquisação, eu queria aplicar isso. E eu falei isso para ele, ele disse assim, não, vai em frente. Se tu acha que é bom, tá aprendendo e tal. Aí, né, tem um DNA, né, Fábio, né? Um DNA de empresa, né? Uma empresa que aceita, né, os desafios, aceita, né, que o funcionário promova alguma coisa diferente, que o funcionário traga uma inovação, né? Se ele tivesse me tolhido ali, né, eu não ia poder fazer, teria que escolher outro termo. Mas como ele disse assim, não, se tu acha que isso é bom, que vai ajudar a empresa, né, vai em frente. E eu fui. E eu implantei. Então, eu fiz a minha dissertação de mestrado, né, não só na teoria, né, não só na conversa. Eu mostrei lá na banca que nós tínhamos implantado. E até hoje é um sucesso. A Racon é exemplo, né, de marketing de relacionamento. Eu acredito muito nessa questão, né? Eu tenho dúvidas, né, dos efeitos, né, do tal do marketing embalde, etc., né? Eu tenho um pouco de dúvida disso. Inclusive, eu converso com alguns donos de agência, né, que não acreditam nisso, né? Acho que é uma assim, não tem eficácia, né, duradoura que deveria ter. Então, eu acredito ainda, talvez esteja um pouco desatualizado nas questões, né? Mas eu acredito muito ainda no marketing de relacionamento, né? No 1 a 1, né? Cada cliente é diferente, tem que ser tratado diferente, né? E fazer um trabalho assim bem. Eu há pouco estava fazendo uns comunicados aí para minhas alunas, né? Eu combinei com elas de recebê-las aqui sábado de manhã para fazer elas fazerem as provas presenciais. Então, elas vêm aqui e fazem a prova presencial. E aí uma delas disse que não poderia vir sábado de manhã, se eu poderia
receber ela sábado de tarde para fazer a prova presencial, que eu tenho que estar presente aqui, né? Não posso deixar aqui a instalação aqui. E eu disse, que horas tu gostaria de vir? Ela disse, 1h30 eu tô por aí, professor. Eu disse, tá, te recebo, não tem problema nenhum. Aí ela botou uma mensagem, por isso que eu gosto dessa faculdade. Entendeu? Então, só o fato de eu atender ela num horário né, que ela não poderia vir, né, ela já... E provavelmente vai me indicar, né, Fábio? Provavelmente vai indicar com uma experiência boa que ela está tendo conosco aqui. Então, a empresa tem que ser flexível, né? Se eu dissesse assim para ela, não, só o horário é das 9 ao meio-dia, né, ela ia aceitar, né? Mas agora eu proporcionei para ela uma experiência legal que ela vai passar, né? Dá trabalho, eu vou ter que vir 1h30 aqui para recebê-la, né? Mas como a gente gosta do que a gente faz, né, para mim não vai ser trabalho nenhum, vai ser um prazer, né? Vai conversar, vai tomar cafezinho, ela vai fazer a prova dela, vai sair satisfeita e é isso que importa. Isidoro, no que você se inspira, né? Então, assim, além de trabalhar muito, pelo que a gente nota, né? Então, nem pensa na aposentadoria, mas o que você se inspira aí em termos de hobby, leitura, ou assiste séries, enfim. O Isidoro já trocou o tênis para dar aula há 20 anos atrás, certo? Ele é corrido aqui com os fabricantes, né? Maratona. O que você faz? Tem inspirações? Minhas inspirações. Cinema não sou muito chegado, não gosto. Não é que eu não goste, não é meu. O que eu faço bastante e gosto de fazer bastante é caminhada, em termos de hobby, né? Eu praticamente caminho todo dia, né? Caminho em torno de 5 quilômetros todo dia, de manhã. Eu moro aqui Estou morando agora aqui na Ipiranga, na Avenida Ipiranga, perto da PUC, pouco depois da PUC, né? Então aqui tem uma ciclovia bacana, né? Essa ciclovia sai daqui da Antônio de Carvalho, vai até lá o Beira-Rio, praticamente, né? Então as condições são favoráveis para isso, né? O clima também é um pouco melhor, né? No inverno, porque é difícil a gente encontrar aqui, né, 4, 5 graus, né? Então ajuda também. Então eu faço a minha caminhada, 5 quilômetros. E faço a caminhada, né, sem celular, faço a caminhada sem ouvir música, sem nada. Não levo nem documento. E eu saio caminhando e olhando, observando as coisas, né, vendo oportunidades, né? Já aconteceu de ver oportunidade de negócio, oportunidade de fazer alguma coisa, né? Só no andar, né? No olhar, observar. Porque a gente tem uma dificuldade, né, de prestar atenção nas coisas, né? Nos detalhes, né? Então eu faço muito isso. Eu sou muito de estar olhando, observando, né, construções novas, propagandas, né? A propaganda nova. Estou observando aqui agora nessa avenida aqui uma crescente, está crescendo o número de academias, né? E eu será que não está havendo aqui uma criação de um cluster de academias, né? Porque apareceu uma, agora tem duas, agora tem três. Daqui a pouco tem alguma oportunidade aqui nessa área aqui, né? Nessa questão, né? Então eu fico sempre elaborando alguma coisa assim nesse sentido. E as leituras que eu faço realmente são leituras mais focadas no que eu gosto, né? Que é a área de marketing, né? Eu sou aficionado assim, e o meu líder máximo em termos de marketing é o Philip Kotler, embora, né, tenha outros, né? Mas eu acho que o Peter Drucker é o pai da administração e para mim, né, o marketing é o Philip Kotler. Então, estou sempre atento no que ele está fazendo, né, leio as coisas que ele faz. Confesso que outras leituras assim não me interessam muito, né? Eu gosto mais dessa área de vendas também, né? O que está acontecendo em termos de vendas e marketing me atrai bastante.
Também o empreendedorismo, agora tem me chamado bastante atenção também. Novos negócios. Isidoro, e nesse teu, digamos assim, segundo tempo, né, que tu tá prorrogando, não vai chegar, não vai ter terceiro, vai continuar o segundo tempo por muitos anos, né? Tomara que seja. O que que tu tem feito de assim de fora da tua caminhada em termos da tua vida assim que te dá mais prazer ou o que que tu tem mudado de percepção olhando para trás assim os teus ganhos, né? O teu jogo assim Uhum. ele é positivo? Como é que tu se sente hoje assim no teu estado atual assim de vida? A conexão ficou um pouquinho ruim aqui agora. Não sei se eu ouvi bem, Aldoir. A conexão. O Isidoro tá me escutando? Voltou. Beleza. Eu estava perguntando o teu momento atual de vida, né? Olhando para trás, tu se sente realizado hoje como pessoa, como profissional? Tu tem algum projeto grande ainda pela frente? Qual que é a tua motivação atual aí? Uhum. Olha, realmente, olhando para trás, eu não me arrependo assim de nada, né? Não me arrependo de nada. Eu acho que todas as experiências que eu vivi, né, principalmente as profissionais, elas sempre me deram muito prazer, né? Todos os empregos que eu tive, que não foram muitos também, né? Eu cheguei a ter um momento que eu tinha eu tinha 3 empregos de carteira assinada, né? E todos esses empregos sempre me deram muito prazer, assim, né? Eu lembro, falei há pouco aí, quando eu saía da Randon às 5 horas e ficava até às 11 horas lá na FSG, para mim era satisfatório, assim, né? Muito, muito legal. Quando eu saía da FSG, quando eu ia estudar lá na Unicinos para fazer o doutorado e voltava às 5 horas e ficava até às 11 na FSG trabalhando, né? Então, o fato de estar estudando lá na Unicinos e voltar para trabalhar, também para mim não me incomodava nada, né? Era bem bacana. Então, para trás, assim, não tenho, assim, nada, assim, de reclamar. Ah, podia ter feito isso. Claro, podia ter feito outras coisas, né? Mas nós só temos 24 horas, né? Temos que aproveitar bem essas 24 horas. Com relação à vida pessoal também, né? Não tenho, assim, o que me queixar. Talvez pudesse ter mais filhos, né? Só tive um, né, que é o Bruno Ciconetti, que talvez vocês conheçam, né? Mas também, assim, é um rapaz que nunca me deu problema em termos de filho, né? Sempre foi, assim, muito estudioso. O Bruno, inclusive, né, fez mestrado, sempre trabalhou. Então, né? Hoje eu tenho 2 netos, né? Me dou bem com a minha nora, me dou bem com a família deles, etc, né? A única coisa que eu lamento, assim, da minha vida, assim, mais recente aí foi a perda da minha esposa, né? Que faleceu em 2019, né? A Regina tinha 61 anos e faleceu precocemente, que eu acho que ela poderia durar muito mais, né? Então, isso aí me abalou um pouco, né? Mas nós temos que entender que a vida é assim, né? Tem um início, meio e fim, né? Mas hoje eu estou muito bem. Estou muito bem porque eu estou trabalhando com a experiência, né? Com 2 sócios que são meus amigos, né? Nós trabalhamos junto na Randon. Eu trabalhei 16 anos lá, o Moacir trabalhou 30, o Lucien 35 anos, né? E nós sempre fomos muito, muito ligados, assim, né? Era muito. Até hoje a gente se reúne para comer um galeto e tal. E quando eu saí em 2007, o Lucien em 2008, o Moacir em 2009, né? A gente continuou sendo amigos, continuou nos reunindo, né? E uma coisa que
que nós temos em comum os três, né? Nós três somos colorados. E a gente costuma ir no Beira-Rio juntos, então sempre é uma amizade, né? E então eu estou muito bem com eles, assim, a gente está trabalhando, a gente se diverte muito, né? Às vezes mais do que trabalhar, a gente se diverte bastante, que um tira sarro do outro e a gente vai levando. E é saudável, né? Não se ganha muito, mas, né, se ganha em termos assim de amizade, em termos de mentalidade, né? O psicológico funciona legal. Então, estou com a experiência, né? Eu estou desenvolvendo dentro da experiência esse trabalho aqui com uma franquia da Uni Santa Cruz, que é essa universidade lá de Curitiba. Eu estou desenvolvendo aqui em Porto Alegre. Então, isso também é um outro trabalho, assim, né, que me satisfaz muito, que é lidar com a educação, com os alunos. Eu tiro de letras, também me satisfaz bastante. E estou bem de saúde, né? Estou tranquilo em termos de pressão, tá boa. E para o futuro, o que eu penso assim para o futuro? Continuar, né? Continuar. Porque a experiência nasceu, né, fruto dessa nossa amizade e fruto de muita parceria também, de muito contato. Para vocês terem uma ideia, até o nome da experiência nasceu, né, de uma parceria que nós temos com um amigo nosso chamado Igor Lucchesi, da BAG. Vocês devem conhecer. Sim. Para vocês terem uma ideia, quando a gente estava montando a empresa, nós fizemos uma lista enorme de nomes, né? Como é que vai ser o nome, né? Vai ser Isidoro, Moacir e Lucien, IML. Pô, mas IML não pega bem, né? IML não pega bem. LMI, talvez, não sei o que, tal. Foi. E nomes assim absurdos, né, que apareceu. E aí nós convidamos o Igor. Igor, precisamos da tua ajuda. Passa lá no escritório, nós precisamos desenvolver um nome para a empresa. Ele chegou, né, nós estávamos tomando chimarrão, aí ele disse assim: bom, qual é o atributo de vocês? Vocês já pensaram qual é o atributo de você? Aí nós três, um olhou para o outro e tal. Eu não sei qual é o atributo. O Isidoro é mais do marketing, o Lucien é mais da área de pós-venda, o Moacir de venda. Isso não é nada disso. O atributo de vocês é experiência. Disse assim, vocês estão tudo velho, vocês trabalharam bastante tempo na Randon, uma empresa grande que tem, né, bastante know-how. Vocês têm o atributo de vocês é experiência. Bota um nome italiano aí, experiência aí, tá bom demais. Aí nós três ficamos olhando e ele acertou em cheio, né? E ele disse assim, tá, o que mais que vocês querem de mim? Pegou e foi embora. Ainda bem que ele não cobrou, né? Aquela história do parafuso, né? E ficou a experiência. Então, o Igor nos ajudou muito, né, nesse aspecto. Então, a experiência ela tem contribuído, né, para essas questões nossas, assim, né, de amizade, de parceria, né. Então, para mim, né, e o Moacir e o Lucien pensam da mesma forma, né? Não é trabalho, é uma diversão que a gente está tendo, né, e que nos ajuda bastante mentalmente, que nos ajuda a se manter firme. Então, a ideia para frente é manter a experiência, né, manter essas parcerias. E, sinceramente, se surgir outros negócios, eu acho que a gente tem fôlego ainda para pensar em coisas novas. Acho que nós temos ainda. Enquanto a nossa mente está trabalhando bem, né, não há por que, né, parar. Né? Vale muito isso. Né? A gente sabe que vale muito. A gente tem trabalhado com algumas empresas aí e eles dizem exatamente isso. Pô, a gente queria ouvir alguma coisa, a experiência que vocês têm, né? Para não repetir os erros, etc. Eles, bom, tá bom. Faz assim que conosco deu certo, contigo provavelmente vai dar certo também, né? Então essa ajuda, né? Essa contribuição, né? Para as outras empresas e para as outras pessoas, principalmente, é o que nos anima, né, a continuar.
E eu acho assim, que tem muita gente de cabelo branco, né, com mais de 40 anos, né, com um potencial enorme, com conhecimento enorme, né, não pode ser desperdiçado, não pode ser jogado assim, né, num canto, né, como se não valesse nada. Nos Estados Unidos, a gente observa muito, né, a alegria, né, daquelas pessoas que estão no supermercado no caixa, né, pessoas mais idosas, né, que estão no caixa ali atendendo, né. A gente percebe assim, né, que elas estão ali trabalhando, né, e estão contentes, estão felizes, né, por atender e são gentis com as outras pessoas, ajudam, né. Isso tem uma valia enorme, né. No Brasil nós deveríamos seguir essa linha, né. Como os japoneses fazem, né? Respeito os mais idosos, respeito o conhecimento adquirido, respeito à experiência, né, dessas pessoas. Nós não podemos perder isso. Temos que evoluir os jovens, né, com a questão da criatividade, da iniciativa, é muito bom. Mas as empresas têm que manter e têm que ter essa diversidade, né? A juventude, mas também tem que manter a experiência. Vai ganhar. Acho que a empresa que conseguir coadunar essas duas coisas vai crescer. Maravilha, Isidoro. Olha, quando a conversa é boa, passa rápido. Chegamos ao final aí do nosso programa e para mim foi mais uma aula, né? Professor Isidoro, aí, tantas aulas aí já tivemos, né? Muito obrigado mesmo. Pedir para o pessoal fazer os agradecimentos aí, Fábio, Rogério. Muito obrigado, Isidoro, muito obrigado. Foi incrível aí. Com certeza, já aprendemos mais. E quando vir a Caxias também, né? Combinamos aí de presencialmente, né? Exatamente. Não, sem dúvida. Eu que agradeço a oportunidade de rever os amigos, né? De conversar um pouco sobre as nossas coisas aí. E dizer que estou sempre à disposição, tá? O que precisarem aí, dentro das minhas qualificações e limitações, né? Se eu puder contribuir, estou à disposição de vocês. Maravilha, pessoal, grande ser humano aí. Muito obrigado, Isidoro. Obrigado pela tua disponibilidade, teu tempo, tua dedicação e teu carinho, estar aqui presente, compartilhando conosco aqui a tua experiência e com os nossos espectadores aí que vão acompanhar essa tua entrevista. Tá certo. Um abraço, sucesso, pessoal. Grande abraço, Isidoro. Até mais, valeu. Já.